um dos principais ministros do governo de Benjamin Netanyahu, criou uma polêmica política com o maior aliado do país. O chefe da pasta da Segurança Nacional de Israel disse que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao invés de dar apoio total a Israel, estaria fornecendo ajuda humanitária e combustível para o Hamas. Quem nos conta com detalhes sobre essa declaração é o nosso repórter em Israel, Michel Gavento. Além de protestos internos e da pressão internacional, Netanyahu sofre também com a própria coalizão. O ministro de extrema-direita, Itamar Ben-Gvir, disse que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está mais preocupado em ajudar Gaza do que em apoiar Israel, e que os mantimentos e combustíveis destinados aos civis acabam parando nas mãos do Hamas. Ben-Gvir disse ainda que é preciso controlar o território para que não haja outro 7 de outubro. Ele defende a reconstrução dos assentamentos judaicos na faixa de Gaza. Em entrevista ao jornal The Wall Street Journal, o ministro afirmou que se Donald Trump fosse o presidente, a conduta dos Estados Unidos seria diferente. Ben-Gvir ameaça sair da coligação, o que deixaria o premier Netanyahu sem maioria no parlamento. O primeiro-ministro israelense respondeu, dizendo que não precisa de conselhos sobre como manejar as relações exteriores de Israel. Ele ressaltou que é normal ter divergências com aliados e que o país toma sozinho as decisões sobre a guerra. Israel mantém a pressão militar na faixa de Gaza, com ataques no norte e no sul do território palestino. Os militares disseram que mataram terroristas e encontraram mais armas e dinheiro vivo usado pelo Hamas. Segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas, o número de mortos já se aproxima de 27 mil e já são quase 70 mil feridos. O conflito também se agravou no norte de Israel. Segundo os militares, o Hezbollah lançou cerca de 20 ataques contra Israel no fim de semana. O exército israelense bombardeou bases do grupo no sul do Líbano. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, voltou a ameaçar o Hezbollah. Ele disse que Israel ainda não usou toda a capacidade militar contra o grupo e que a Força Aérea está pronta para atacar. Lorival Santana já de volta comigo. Lorival, uma provocação grave essa pressão interna do governo israelense acaba passando uma imagem de fragilidade para a comunidade internacional e também, assim, não dá para a gente se dizer completamente surpreso desse alinhamento com Trump, mas é do momento que estamos falando, né? Uhum. O Itamar Ben-Gvir, ele é um líder dos colonos da Cisjordânia, de colônias ilegais. Ele é da colônia de Kiryat Arba, que é uma das colônias mais radicais lá da Cisjordânia. Em 2007, ele foi condenado pela justiça israelense por racismo contra os árabes. E ele sempre procurou provocar os árabes e a polícia israelense para criar choques armados entre a polícia israelense e palestinos, muitas vezes desarmados. E hoje ele é indiretamente o comandante da polícia israelense. Ele é o ministro da Segurança Pública e, ao assumir, houve uma mudança na configuração institucional e a polícia, que antes era autônoma, passou a ficar subordinada a esse novo Ministério da Segurança Pública. Por quê? Porque foi com a entrada do partido dele, o Poder Judaico, que Netanyahu, que estamos vendo aí, conseguiu formar governo. Então, Netanyahu depende dessa figura, Itamar Ben-Gvir, e também do ministro das Finanças. Olha esses dois cargos, o ministro da Segurança Pública e o ministro das Finanças. Bezalel Smotrich também é um líder dos colonos da Cisjordânia, de colônias ilegais, eu insisto. E ele e o governo israelense financia a expansão dessas colônias
e a destruição de casas de palestinos para fazer essa expansão. Então, eles estão bravos porque na quinta-feira o presidente Joe Biden assinou sanções contra 4 colonos na Cisjordânia, colonos judeus, por causa de crimes, de atrocidades cometidas por eles contra palestinos. Em novembro, dezembro, os palestinos, boa parte dos palestinos foi impedida de colher as oliveiras, as olivas que eles colhem tradicionalmente nessa época e que é muito importante para 110 mil famílias de fazendeiros palestinos. Os colonos atiravam contra os palestinos nas fazendas dos palestinos, que tiveram então que recuar para suas casas, porque os colonos têm autorização para ter fuzis de guerra. Os palestinos não podem andar armados. E o Netanyahu depende dessas pessoas, desses políticos, para se manter no poder. Ele disse que se o Trump estivesse no poder, esses problemas não existiriam, mas se houvesse eleições hoje em Israel, ele é que não existiria como ministro. Segundo as pesquisas, esse governo cairia e Netanyahu viraria líder, provavelmente, da oposição, com apenas 32 cadeiras numa Knesset, um parlamento de 120. E Benny Gantz seria, então, o líder do governo. E o Benny Gantz, o general Benny Gantz, que foi ministro da Defesa, criticou duramente essas declarações do Ben-Gvir, e também o Yair Lapid, que foi chanceler. Ambos disseram que as declarações do Ben-Gvir demonstram que ele não entende de política externa e que ele está atrapalhando, prejudicando a imagem, eles disseram a palavra posição, a posição de Israel no mundo. Então, é aquilo que você assinalava. Realmente são conflitos internos muito fortes de um governo de extrema-direita que está desprestigiado, né, com uma aprovação muito baixa e com manifestações, milhares de israelenses nas ruas pedindo a saída de Netanyahu. Então, tudo isso que eu enumerei são críticas feitas por israelenses, ao contrário do que eu ouço dizer às vezes, que quando há uma crítica ao governo de Benjamin Netanyahu, isso é antissemitismo. Não pode ser, porque os próprios israelenses é que estão criticando o governo de Netanyahu. Então, seria o equivalente a chamar a maioria da população israelense de antissemita, porque a maioria está rejeitando esse governo, segundo as pesquisas. Não, e é o que a gente tem dado aqui diariamente, né, Lorival? O crescente movimento dos israelenses dentro de Israel contra o governo de Benjamin Netanyahu, né? Só para lembrar que as eleições americanas são em novembro, ou seja, há muito tempo até lá, para entender quem vai resistir, independentemente do resultado das eleições americanas. Será que aguenta o governo de Israel com essa postura? Aguenta até lá? Acho difícil. A guerra o protege, né? Uma guerra protege governos de eleições e de oposição mais dura. Mas o fato de ele não conseguir libertar os 100 reféns, que obviamente não é culpa apenas dele, é sobretudo culpa do Hamas, obviamente, foi o Hamas que tomou os reféns, mas de qualquer maneira a condução da guerra está deixando os israelenses muito descontentes, porque não consegue atingir os objetivos, não matou nenhum líder importante, nem capturou nenhum líder importante do Hamas na faixa de Gaza, nenhum. O líder importante morto estava no Líbano e não na faixa de Gaza, e a guerra é na faixa de Gaza. Então, com ações que estão matando dezenas de milhares de civis palestinos e que estão realmente prejudicando muito a imagem de Israel no mundo. Então, não atinge seus objetivos e ainda prejudica as imagens e mata muitas pessoas inocentes. Então, a maioria dos israelenses não está contente com esse desempenho. É a comunidade como um todo que vai ter que carregar esse legado, né, Lorival? Lorival, obrigada. Até já, meu caro.